Boa noite. Boa noite a todos que acompanham a expressão sergipana, né? A expressão sergipana que no seu nome já leva Sergipe, né? Alegrai-vos, sergipanos. Eis que surge a mais bela aurora. Hoje festejamos 200 anos de emancipação política em relação à capitania da Bahia. Boa noite a todos e a todas. A live de hoje vai falar um pouco da história, das razões pela qual Sergipe se separou da Bahia e começou a caminhar, né, ao longo dessa história. Hoje teremos a participação, gente, é uma live de responsa. É uma live de responsa. Teremos a presença da professora, né, doutora, professora emérita pela Universidade Federal de Sergipe, pesquisadora, Terezinha Oliva. Terezinha Oliva. Desde já agradeço aqui a atenção de todo mundo. Em seguida vamos ter a participação do nosso amado Alex Santana, grande músico sergipano, um dos maiores nomes do nosso estado, né, na música. Recentemente, nesses últimos 20 anos, falar de música sergipana tem que falar de Alex Santana, né? Então, desde já agradeço a todos. Então, a expressão sergipana não ia deixar de passar essa data tão importante, mesmo numa pandemia, em branco. Então, a gente, desde o início, desde o momento que foi criada a expressão sergipana, ela foi pensada em valorizar Sergipe e o seu povo, a sua gente, o nosso lugar, as nossas tradições, né? A gente sabe que esse ano é excepcional. Estamos numa pandemia, né? Mas faz lembrar, gente, há 100 anos atrás, na comemoração do centenário, que Sergipe tinha acabado de passar pela pandemia da gripe espanhola. Agora não, estamos na pandemia da Covid-19. Vamos vencer todos juntos, se cuidando e em casa. Essas lives do Senta Que Lá Vem História surgiram desde o momento que a gente viu a necessidade de trazer temáticas, tanto relacionadas com a história das pandemias, quanto em relação à história de Sergipe e do Brasil. Então, desde já agradeço aqui a atenção de todo mundo que está aqui comentando, já com a professora Terezinha Oliva. Mas eu vou trazer uma convidada especial agora, meus amigos. Trazer uma convidada especial, uma convidada sensacional. Um minutinho aqui, ver se ela já está aqui. Deixa eu ver. Ela vai entrar e é de longe. Ela vai trazer um relato. Ela é uma lutadora do povo, né? Uma grande mulher, né? E mora em São Paulo. Uma sergipana que mora em São Paulo. Deixa eu ver se ela já está aqui. E assim ama Sergipe. Ainda não está aqui. Esperar ver se ela entra. Então, gente, vocês que estão chegando agora, essa mais é uma live. Boa noite, Ana Lúcia Barreto. Boa noite aqui a professora Vera França que está acompanhando. Só gente boa, viu? Lua Oliva. Boa noite. O astral também maravilhoso. É para homenagear nosso pequeno, nosso maravilhoso, né? A professora Yara Campelo. Já nós teremos um bate-papo com a professora Terezinha Oliva. Vamos saber quais as razões. Por que Sergipe se separou da Bahia? Quais foram as questões? Mas antes disso, vamos trazer um relato. Relato de uma sergipana, de uma lutadora, de uma mulher, né? Que conhece a cultura de Sergipe, que luta, né? E sempre está do nosso lado, né? E ela vai falar de um pouquinho distante. Mas, claro, o coração sergipano não deixa de bater mais forte. Deixa eu ver se ela está aqui já. Né? Cadê? Não vou dizer porque é uma surpresa. E Índia Cruz. Isso mesmo, orgulho de ser sergipana. Também. Sou orgulhoso por minha terra, por minha gente, por meu lugar. Né? Diane Veloso, grande gente, vocês sabem quem movimenta a expressão? É esse rapaz aqui, é Danilo Lindão. Ele é responsável por movimentar a nossa expressão. Rock, grande músico, também grande lutador, Rock Souza, meu amigo, né?
Hoje os olivas estarão aqui, viu? Professora Vera França, grande geógrafa, gente. Essa conhece a geografia de Sergipe. Deixa eu ver agora aqui, nossa amada convidada. Mostrar esse sentimento, né? De ser sergipana, esse orgulho, né? Eu falo com ela porque ela é uma lutadora, gente. Ela é uma lutadora, né? Minha amada, minha amiga Jéssica Dayane. Meu amigo, quanto É, tempo. gente, é a nossa convidada surpresa. A nossa convidada surpresa. Gente, Jéssica Sergipana, né, Jéssica? Sergipana. Nascida e criada. Nordestina, lutadora, negra, sabe? E Jéssica, esse convite da expressão aqui do Senta aqui, lá vem história. Gente, tá ouvindo bem? O pessoal de Anitta Barreto está cortando, mas tá ouvindo bem, né? Eu tô vendo. Esse momento do Senta que lá vem história, antes dos nossos convidados oficiais, será para trazer o relato de uma mulher, de uma lutadora, que é sergipana, que tem um papel importantíssimo agora na luta, né, contra todos esses desmandos que nós estamos vivenciando na pandemia, que é Jéssica Daiane. Mas, Jéssica, para você, o que é Sergipe? Conte sua história para a gente aqui, nesses minutinhos. Gente, Jéssica saiu de uma agenda corridíssima para dar o alô, para trazer essa mensagem. Para você, Jéssica, o que é ser sergipano? Amigo, primeiro tô com uma saudade danada de você. Muito bom ouvir o sotaque, muito bom ouvir a voz sua que eu não escuto há tanto tempo, né? E para mim, assim, ser sergipana, primeiro é ser quente, porque é uma terra que depois que a gente chega aqui, a gente sente muita falta do calor. Então, é ser quente, é ser resistência, porque a nossa história ela é recheada de resistência e é do nosso povo, né? Então, a história da minha mãe, a história da minha avó, a história do meu avô, a história da minha família, que é sergipana, é de muita resistência para sobreviver, né? E também Sergipe é beleza, né? Ser sergipana é beleza, porque é uma terra muito acolhedora, muito bonita. Eu fiquei muito impressionada quando eu saí, né? Como faz falta você cortar uma cidade que é cheia de rios. Então, é uma coisa que você não vê por aí, né? Para você ver um rio, você vai ter que viajar, vai ter que ir para um interior, vai ter que sair, né, da capital. Então, você morar na capital, como é Aracaju, cortada por rios, né? Você viajar ao interior de Sergipe e chegar ali no sertão sergipano e encontrar aquele velho Chico lindíssimo. Então, é outra coisa que marca muito, com certeza, qualquer sergipano que sai e percebe como que isso é bonito, como que isso faz falta, e como às vezes a gente que vive diariamente, indo para o centro de Aracaju, indo para o sertão sergipano, não percebe essa beleza que está ali do nosso lado, né? Amada, me diga uma coisa, onde é que você está? Onde é que essa sergipana se encontra? Eu estou em São Paulo capital, aqui na Barra Funda. Vim morar aqui em 2015, então esse ano aí, no final do ano, completa 5 anos que eu saí do estado. Vim por causa da política, movimento estudantil e tal, né, por causa da União Nacional dos Estudantes, assumi uma tarefa. E vim para ficar 2 anos, bem resistente, fui bem Sim. resistente para vir. E depois acabei, né, assumindo uma tarefa, outra, fui ficando. E comecei a estudar aqui também, né, e tal. Mas estou aqui em São Paulo hoje. E qual é a saudade que você sente da sua terrinha, da sua gente, para além do cheiro, da cor, da temperatura, como você mesmo citou? O que é que você sente falta assim? Que quando você chega aqui, tem que fazer isso logo, porque senão eu não estou em Sergipe. A primeira coisa, assim, é família e amigos, né? Acho Sim. que a nossa história tá aí. Então, isso é um negócio muito estranho, porque, assim, a minha história de vida, escola, né, universidade, amigos, enfim, o que eu aprendi a ser gente, né? Aí, então, a primeira coisa que eu faço sempre que eu piso em Aracaju é dar um alô para alguns amigos, passar na casa dos familiares e tal. A segunda coisa que eu faço é ir na praia, assim, saudade Sim. imensa. E da praia já aproveito, dou aquele pulinho lá no Rio, lá no Povoado da Areia Branca. Oh. Rolezinho. E a terceira coisa que eu faço, vou confessar, é ir no Acarajé da Jaíra. Eu amo
aquele acarajé. Amo, amo de paixão. E assim, passo o ano todinho só esperando esse momento de comer aquele acarajé. Por sinal, eu tô em débito com você um caruru, né? A Pois sergipana, né? é, A o caruru. sergipana, né, Ah, e gente? outra coisa também que eu nunca deixo de fazer. Sempre que eu vou no mercado. E Sim. sento ali no Zé Américo, peço uma boa comidinha, gostosinha, uma cervejinha e fico ali vendo o povo passar, vendo o mercado, depois vou dar uma olhada no Rio. Então sempre faço esse roteirinho aí, praia, Rio, mercado e Jaíra. Comer meu acarajé, meu caruru, que também dá muita Para saudade. mim é o lugar que mais representa Aracaju, Sergipe, para mim, Oswaldo, é o Mercado Central. Acho que ali a gente encontra tudo. A troca do povo, sabe? Você vê Sergipe, Ó, o sotaque, né? suado o mercado de Aracaju. Olha aí, ó, gente. Olha isso é que a Sergipana arretada. Ela tem tatuada o Mercado Central, gente. Que, por sinal, é um dos maiores mercados centrais do país. Para quem não sabe, é o nosso. Depois do Ver o Peso, do Mercado São José, do Mercado Central de Florianópolis, É é o mesmo? de Aracaju. Mas eu É sou o quarto pequena de São maior Paulo. complexo de mercado do país. É mole, a gente é pequeno, É mas é maior do grande. que o Mercadão, o famoso Mercadão daí de São Paulo, né? Porque se você for pegar os três mercados da A gente, parte do é bem artesanato, maior do que o mais. Mercadão de São Paulo. É verdade. Se pegar o artesanato, mais a parte lá do Cearozinho, assim, né? Mais o centro ali. É enorme o nosso mercado. Só para você ter noção, a quantidade de trabalhadores e trabalhadoras que está no nosso mercado move uma economia espetacular, segundo Diese. E assim, ali está o artesanato, ali está a gastronomia, ali está as tradições, ali está as ervas, né? Ali é o espaço de festa, né? Tá aí o Forró Caju que ocorre lá, né? Então, Ah, assim, é um espaço sensacional. E você cadê acertou na São medida. João? Meu São João, gente. Que É. saudade do São João, que esse ano não teve também. 2021 disse que vai começar dia 29 de maio e termina 29 de julho, para descontar 2 anos. Amore, deixe sua mensagem, dê seu adeus. Se quiser fazer uma homenagem, faça. Seu pequeno hoje completa 200 anos de muita história, muita resistência, né? Terra de muito lutador, de muita lutadora, né? A gente tem que destacar isso. Eu digo sempre, uma terra que tem Arthur Bispo, Beatriz do Nascimento, né? Nós temos o quê? Volta Seca, o cangaceiro que sobreviveu, né, o ataque ao bando de Lampião, que Lampião tombou aqui, nessa terra que participou de Canudos, essa terra que foi o motivo do Brasil ficar contra o nazifascismo, né, os atentados em 42, quer dizer, Sergipe tem muita coisa a contribuir, então assim, deixe sua mensagem, deixe seu axé, seu até logo, sua homenagem para o seu pequeno. Ô, amigo, sabe outra coisa que também eu lembrei, assim, que é bem interessante? Aqui em São Paulo, não é tão fácil encontrar sergipanos, né? Porque acho que também o fato de Sergipe ser menor e tal, então você encontra muito mais baianos, paraibanos, tal, cearenses. Mas quando a gente se encontra, assim, bateu no bar, deu um Uber, e alguém falou, sou de Sergipe, sou de Sergipe também. Menina, assim, mas é uma alegria, é uma identificação, sabe? Tão bonita, tão gostosa. É um dos momentos mais, assim, felizes quando esporadicamente acontece de, por acaso, bater dois sergipanos na rua que eu encontro. Eu acho que essa é uma outra coisa muito bonita que eu tento carregar, assim, para sempre. Primeiro, meu sotaque, que eu não deixo, não perco de jeito nenhum, mesmo 5 anos morando aqui, nunca perdi meu sotaque. E essa identidade, esse amor, sabe, por uma terra que é muito bonita, que tem muita resistência, que tem muita cultura, uma cultura que muitas vezes é invisibilizada, né, no nosso país, porque é tudo concentrado aqui no Sudeste. Sim. Então, acho que a gente precisa mostrar cada vez mais a nossa cultura. Eu acho que a expressão sergipana, inclusive, é assim, um ouro sergipano nesse sentido, porque faz questão de mostrar para o mundo, para o Brasil inteiro, o que é que Sergipe tem de bom, o que é que Sergipe tem de cultura, o que é que a gente tem de história e de luta, e de resistência. E acho que a gente, sergipano fora de Sergipe, tem que carregar isso também, né? Carregar a nossa história, carregar o nosso estado e mostrar para o Brasil o que é que a gente tem de bonito e de história. E espero que o povo sergipano esteja assim se cuidando, né? Bem, eu acho que nesse momento de pandemia o que eu mais desejo é que o povo sergipano se cuide, sabe? Que a gente Sim. consiga passar por esse momento bem e que a gente consiga logo após esse processo de pandemia ocupar nossas praias, ocupar nosso mercado, ocupar as nossas ruas e ocupar o nosso São João
né, as nossas festas, tudo com muita saúde, com muita felicidade, com muita tranquilidade, né? E espero também que nessa terra a gente que nunca arredou o pé da luta permaneça firmes no combate ao neofascismo no Brasil, permaneça firmes defendendo a democracia, defendendo os direitos do povo sergipano, né? Porque essa é a tarefa histórica para qualquer brasileiro e brasileira, e em especial para os sergipanos que nunca tiraram o pé da luta, não é agora que vai tirar. Beijo, meu amigo. Muita Eu que saudade. agradeço. Quero Saudades, muito voltar logo aí para comer acarajé e caruru na sua casa viu? e dar aquele pulinho na nossa praia, na nossa cidade linda. Sim. Tchau, tchau. Se cuidam. Uma Tchau. boa noite. Boa noite. Gente, nossa participação especial foi Jéssica Daiane, essa sergipana lutadora, né? E agora vamos entender um pouco mais, né, da nossa temática. 200 anos de emancipação política. Sergipe está comemorando hoje. Né? Há 200 anos atrás, D. João VI assinava a Carta Régia. E para trazer um pouquinho dessa história, um pouquinho desses fatos, ela, nossa amada, nossa querida professora Terezinha Oliva, né? Professora emérita da Universidade Federal de Sergipe, grande historiadora, vanguardista, uma mulher que tem inúmeros estudos, pesquisadora reconhecida aqui e fora de Sergipe, né? Vem de uma família que tem uma contribuição imensa para o estado de Sergipe ao longo desses 200 anos, né? E aqui eu chamo, desde já, e agradeço a participação, a expressão sergipana agradece. Terezinha Oliva, vamos agora conversar um pouquinho sobre os 200 anos de Sergipe. E vamos entender, né, gente, o porquê nosso estado ficou independente da Bahia. Quais foram as razões? Boa noite, professora Terezinha. Boa noite, Oswaldo. Boa noite, tanta gente, amiga, minhas filhas que estão aí, né? Minhas cunhadas, meus irmãos, está todo mundo aí, minhas colegas de universidade, já vi você citando aí, a professora Vera, a professora Iara, né? Então, Ana Lúcia Barreto, oh meu Deus, Anitta, todo mundo já tem ex-alunos também, no teste já teve uma ex-aluna que falou até do meu colar, um beijo para todos. Professora, desde já a expressão sergipana agradece, é aqui no Centro da Clave História. Eu tive, posso dizer à senhora, assim, eu disse, vou ter o cuidado, porque eu disse, gente, é a professora Terezinha Oliva, é a professora Terezinha Oliva, né, em toda essa simplicidade, a professora na mesma hora aceitou o convite, né, e eu acho que sempre a gente para se perguntar, né, por que Sergipe se separou da Bahia, professora? Qual é a principal razão dessa cisão? Né? Quais foram também, que é o outro ponto que eu vou colocar, os fatos que antecederam e que sucederam essa emancipação de Sergipe? Primeiro, Oswaldo, eu também quero agradecer o carinho com que você me apresenta, né? Me deixa muito sensibilizada e elogiar essa sua militância. É muito bonita essa sua militância no campo da história, no campo da cultura, o modo como você abriu essa live dos 200 anos, trazendo uma sergipana que está fora, é muito simbólico, né? Porque os sergipanos também se caracterizam por isso, por ir morar fora e não perderem essa marca, né? Essa ligação com a terra. Então, muitas vezes contribuírem muito, até fundando novos lugares, né? Novas economias. Então, isso é muito simbólico. E achei muito bonito o depoimento, né, de Jéssica, né? Jéssica. Pois é. Então, para a gente falar da emancipação política de Sergipe, deve entender que a nossa emancipação é um processo muito denso, né, e amplo. É um processo que se articula não só com elementos da história do Brasil, né, como com elementos da história, por exemplo, internacional, no caso da Revolução do Porto em Portugal, a vinda da corte portuguesa para o Brasil, fatos importantes da história do Brasil, como a Revolução Pernambucana de 1817. Tudo isso está entrelaçado nesse processo de emancipação política. Né? Mas para entender por que ele aconteceu, a gente tem que ir para a história colonial.
e lembrar, Sim. né, que a capitania de Francisco Pereira Coutinho, ela vinha da Ponta da Barra, quer dizer, lá na Bahia, né, até Sim. o Rio São Francisco. E que esse território, né, inicialmente, quando o Donatário veio para o Brasil, ele era um homem que lutou na Índia, na conquista portuguesa na Índia, né? Então veio para o Brasil e se fixou inicialmente na Bahia, perto da região onde está hoje Salvador, né? Alguns historiadores dizem até que ele errou o lugar inicialmente. Bom, a gente pode imaginar quem chegava, né, na colônia portuguesa desconhecida, vinha desbravar, então esses pontos não eram muito definidos. O fato é que depois ele morreu no naufrágio, né, e o donatário, quando recebia a sua capitania, ele tinha obrigações com o rei. Se ele não cumprisse essas obrigações, ou seus sucessores, então a doação voltava para o rei para dar outro destino, porque o objetivo, né, das capitanias era estabelecer o domínio português nessa terra, que era terra de índio, mas que os portugueses chegaram aqui e começaram a ocupar, né? É bem interessante dizer isso, porque não é que a terra não tivesse gente, não era uma terra desocupada, tinha, os índios eram os donos da terra, né? Mas os portugueses chegaram e vão ter que conquistar essa terra. Então, o que aconteceu é que, com a morte do donatário, o seu filho, Manuel Coutinho, não se interessou ou não teve recursos para prosseguir a obra do pai. E Sim. essa região ao norte da capitania ficou desabitada, né? E era um risco para o projeto de colonização portuguesa. Por quê? Porque ao norte, né, depois do São Francisco, estava a capitania de Pernambuco, uma das capitanias que deram certo, como se diz, né, na história do Brasil, né, com a economia açucareira. E ao sul estava a sede do governo geral, porque a gente sabe que a partir de 1549 Portugal instituiu o governo geral, mandou Tomé de Souza para a Bahia, né? Sim. Então, essa região que medeia esses dois pontos tão importantes, sem ocupação portuguesa, era o quê? Terra de índio. Muitas vezes, depois que começou a vinda, o fluxo de escravos, de escravizados para a região açucareira, era também lugar onde se homiciavam escravos que procuravam fugir daquela situação. Então, do ponto de vista da colonização portuguesa, isso era um risco. Daí que vai chegar o momento, né, em que começam a partir de 1575, porque também, além de ser terra de índio e de, muitas vezes, negros que se asilavam aqui, também começaram os franceses a frequentar essa costa, então, e intercambiavam com os índios, e se tornou um risco sério, né, para a metrópole. Então, é determinado que se comece a ocupar, a tentar vir para essa área. E se fazem tentativas iniciais até que, porque a gente também tem pouco tempo, em 1590 vem Cristóvão de Barros, né, e faz a conquista, né, dessa Fundação região, Cristóvão, né? Fundação Cristóvão, e estabelece aqui o governo da capitania, né? É um governo que tinha o capitão-mor, o ouvidor, o provedor, e esse capitão-mor começa a distribuir sesmarias para garantir que os portugueses, né, ocupassem essas terras, fizessem os índios saírem, né, e ocupassem essas terras, ou escravizassem os índios. Bom, o fato é que, inicialmente, essa parte conquistada por Cristóvão de Barros funcionou com o governo, mas aos poucos, né, vai se complicando, se tornando mais complexa a ocupação. E tem a distribuição da justiça. A partir de 1696 é criada a comarca, né? Aí há várias discussões entre os historiadores. Felisberto mesmo diz Sergipe, comarca da Bahia, a partir de 1696. Mas há quem não aceite. Por exemplo, a professora Tétis Nunes diz que não, que Sergipe não foi comarca da Bahia, que Sergipe era uma comarca de Sergipe, realmente, não subordinada à Bahia.
Já os estudiosos da questão de limites, por exemplo, como Lima Júnior e Ivo do Prado, dizem que realmente Sergipe era uma das comarcas daquele grande território que foi de Francisco Pereira Coutinho, mas que não era subordinado. Já a gente vê essas interpretações. A professora Edna Antônio considera Sergipe uma comarca, né, subordinada. Sim. O fato é que, quando a Bahia perdeu o seu lugar de centro da colônia portuguesa, né, porque... vai para o Rio de Janeiro, né? Vai para o Rio de Janeiro, em 1673. Então, um pouco para compensar a Bahia, sede do governo geral, o que é que aconteceu? É que começou o domínio da Bahia se tornar bem assim, como se diz, como se Sergipe tivesse sido anexado à Bahia, através dessa questão da criação da comarca, né? Se cria uma nova divisão judiciária com outras comarcas, né? Uma espécie de comarca centro, com 4 divisões, uma delas era Sergipe, e realmente pela vizinhança, pelo parentesco, porque nós sabemos que os colonizadores vieram da Bahia, e muitos são parentes dos que ficaram, quer dizer, são parentes dos que estavam na Bahia que vêm para cá, né? Pela complementação das economias, porque Sergipe, nós sabemos, é uma capitania que inicialmente ela não se dedicou à economia açucareira, se dedicou o quê? Ao gado. Né? Gado. Eu lembro sempre que é aquela famosa frase que vem até de um livro que a senhora contribuiu. Antes do sergipano ser agricultor, ele foi pastor. É uma frase de Felisbelo Freire que a gente colocou também no nosso livro, eu e a professora Lenalda, né, para conhecer a história de Sergipe. Então, aí a economia de Sergipe era uma economia complementar desses centros da produção de açucareira, né? O gado, a farinha de mandioca, os couros e toda a utilização dos couros, depois o algodão. Então, essa complementariedade era importantíssima, porque ela fazia sobreviver os outros núcleos, né, econômicos, mas isso não tornava Sergipe voltado para a exportação, para a metrópole. Portanto, a metrópole dava mais importância, não é, às economias exportadoras. No nosso caso, nós exportávamos para o mercado interno, digamos assim, né? Não havia um mercado interno ainda integrado, mas exportávamos para aqui, para a Bahia, para Pernambuco. Então, isso tornava Sergipe menos importante do ponto de vista econômico já, porque é a lógica, né, da economia mercantilista. Na verdade, as pessoas não vivem sem comer. Né? Quando houve crise de farinha, a Bahia entrou em crise e forçou a barra aqui em Sergipe. O gado era fundamental, né? Mas o que interessava mais a metrópole, dentro do sistema mercantilista, era o comércio externo, né? Se não havia metais, porque a economia mercantilista visa principalmente aos metais, mas, digamos assim, o açúcar passou a ser o metal da colônia, antes do ciclo do ouro, né? Então, o que se registra é que, a partir dessa perda da Bahia com relação a ser a capital da colônia, ela começa a exercer, em relação a Sergipe, uma espécie de papel de metrópole, né? Cada vez, né, o peso dessa sustentação é maior, e a economia de Sergipe, a partir do século XVIII, se torna uma economia mais importante, uma população que cresce, começa a haver também a economia açucareira em Sergipe, de modo que, diz Felisbelo, que Sergipe gerava 120 contos trienais. 120 contos de réis é mais ou menos como, eu estava pesquisando, alguma coisa como 20 quilos de ouro, alguma coisa assim, uma equivalência mais ou menos disso. Bom, então, além da importância da complementariedade econômica, né? Não só do que gerava economicamente, mas de suprir esse mercado. Então, para a Bahia, Sergipe era muito importante. Mas havia muitos problemas de jurisdição eclesiástica, porque a diocese era na Bahia, então se criavam freguesias, às vezes dizendo que eram freguesias da Bahia em território de Sergipe,
E havia confusão também na área judiciária, porque muitas vezes, por exemplo, 3 vilas sergipanas, segundo os estudiosos de limites, como Iambupe, Abadia, bom, o outro nome agora me escapa, mas foram vilas que não aceitavam os ouvidores de Sergipe, os juízes de Sergipe, queriam estar ligados à Bahia. Segundo, por exemplo, os estudiosos de limites, dizem que os ouvidores de Sergipe eram mais rigorosos e que, como eles estavam mais longe da Bahia, eles teriam mais liberdade se fossem sujeitos à Bahia, né, esses municípios. Bom, o fato é que os conflitos são marcantes e isso está registrado, né, nos séculos XVIII, XVII, XVIII, a ponto de, no século XIX, um capitão-mor escrever ao rei, escrever a um dos maiores assessores do rei, né, quando Dom João VI vem para o Brasil em 1808, e o Brasil se torna Brasil-reino, né, e há um plano de reorganização da colônia para ter mais, digamos assim, objetividade administrativa, e o capitão-mor de Sergipe disse: essa capitania, que é importante, pode ser uma das melhores da colônia, ela era melhor que ela fosse separada da Bahia. Porque, ele dizia, os povos vivem em desconsolação. Para falar do clima, né? Sim. Ele diz, é uma capitania ingovernável. Quer dizer, o capitão-mor diz, está difícil conter esse povo rebelde. Então, era melhor separar. Bom, isso mostra que há antecedentes, né, à Carta Régia. Há um desejo de separação. Mas o fato é que a separação se dá pela Carta Régia de Dom João VI, né? Quer dizer, por um decreto de Dom João VI, assinado em 8 de julho de 1820, comunicado ao governo da Bahia através da Carta Régia, ao Conde de Palma, né? Comunicando que, a partir dali, o rei tinha decidido separar as duas capitanias e que Sergipe ficava com o governo próprio e tal. Bom, por que isso aconteceu? Por que de repente isso aconteceu? O rei resolveu, né? Por quê? Nós sabemos que em 1817 os pernambucanos se rebelaram contra o governo instalado no Rio de Janeiro, contra a centralização do governo no Rio de Janeiro, e quiseram separar-se, né, e instituir uma república. É a Revolução Pernambucana de 1817. A primeira experiência de independência, né? Sim. Partiu do Nordeste, né? Criou um governo republicano e teve muitas inovações no tratamento. Mandou até representação para os Estados Unidos, né? Sim, para buscar apoio nos Estados Unidos e na Inglaterra. Mas esse movimento durou pouco tempo, né? Poucos dias. Por quê? Porque, claro, percebendo o perigo, né, Dom João articulou a repressão. E um dos centros da repressão foi a Bahia, através de quem? O que era um costume na história, através de Sergipe. Por quê? Porque Sergipe se limitava com Pernambuco. Alagoas pertencia a Pernambuco. Então, nosso limite no São Francisco era com Pernambuco, né? Então, qual é a estratégia? Evitar que as ideias liberais viessem para o sul e que esses revolucionários conseguissem chegar na Bahia. Quem é que vai ser o contraponto a isso? Quem é que vai impedir a passagem dessas ideias? Sergipe. No Rio São Francisco, né? Principalmente através de Vila Nova, hoje Neópolis, né? Sim. Há uma repressão ali estabelecida para que não só eles não passassem o Rio São Francisco, como para que eles não recebessem mantimentos. Isso era o mais importante. Sim. Então, era uma forma de bloquear o Recife por terra, assim como houve um bloqueio por mar. O porto do Recife ficou fechado. Porto do Recife. Então, nós vemos que Sergipe participou, quer dizer, foi importante nessa repressão, né? Um movimento que visava a independência. Eu vou só interromper aqui um pouquinho, para agradecer também, assim, o pessoal que está aqui participando, vários comentários, estou vendo aqui,
Olha que interessante, professora. Amigos se encontrando na live, inúmeros comentários aqui. A Tátia com a Jane Junqueira, diretora da Galeria J. Inácio. Tátia é minha filha. Opa! E Tamar Tátia, também tá aí. tem que ter inveja, viu? Ter uma mãe assim, viu? Professora, entendendo essa situação da Revolução Pernambucana, né? O que estava Sergipe ali, como mesmo colocaram aqui, nesse entrave, né? O que acaba Sergipe contribuindo para o sufocamento da Revolução Pernambucana? Então, a repressão é muito forte, né? Penedo é a cidade que é o alvo dessa repressão, porque ela fica na margem do São Francisco, né? E ali, realmente, os sergipanos de Neópolis hoje, né? Vila Nova naquela época, que era uma das vilas mais importantes de Sergipe, então tiveram um papel muito importante, né? Não só em coibir, como até em enviar prisioneiros para Salvador. Eles tiveram esse papel. E a pergunta é, por exemplo, Felisbelo Freire, que é o nosso pai da historiografia sergipana, é um republicano, ele criou o movimento republicano em Sergipe. Foi o nosso primeiro governador na República e escreveu a História de Sergipe, publicada em 1891. Quando ele comenta isso, é como se fosse uma chaga, né, na história de Sergipe, o fato de nós termos ajudado a coibir um movimento que queria a independência e a república. Bom, ele lamenta e atribui isso ao analfabetismo reinante na capitania, né? A falta de condições de entender a mensagem liberal. Na verdade, vários foram os historiadores que já analisaram essa situação. Por exemplo, a própria professora Tetes, depois a professora Edna Matos Antônio, que é digamos assim, que fez o último livro, a coisa mais recente que estuda as lutas, a emancipação de Sergipe, a independência do solo que habitamos, Edna Matos Antônio, que é professora da Universidade Federal de Sergipe. Então, aliás, hoje a professora Marianelli publicou um artigo sobre a historiografia da emancipação, né? Muito interessante, em que ela mostra a obra de Felisbelo, da professora Tete, da professora Edna Antônio e de um estudioso lá de Pernambuco, que também analisa essa relação. Eu li esse professor, ele é interessante, ele traz também toda essa relação, até mesmo com a própria Revolução Pernambucana. Exatamente. Então, e a professora Tete lembra o seguinte, assim como a professora Edna, qual era o interesse que a classe dominante de Sergipe podia ter na Revolução Pernambucana, né? Na verdade, não é que não houvesse a possibilidade de receber essas ideias, mas é que a classe dominante em si, ela tinha fortes laços com a Bahia, ela vivia dessa ligação econômica com a Bahia e também tinha medo da entrada da Revolução numa região que era muito rebelde, né? A gente já viu as denúncias, como eu falei, de trazer convulsão social entre os escravos, entre os homens livres pobres. Então, ela via a Revolução Pernambucana como um risco e não aderiu, não aceitou essas ideias. Então, as explicações partem desde realmente a falta de contato, de adesão a ideias liberais, como também a falta de interesse econômico e político dessa classe dominante sergipana, da elite sergipana da época. Professora Terezinha, 8 de julho de 1820, o rei Dom João VI assina a Carta Régia da autorização para a separação da capitania. Salvador, a cidade de São Salvador, né, as lideranças políticas lá, recebeu isso de bom grado? Então, não mesmo. Né? Então, quando eu falei da Revolução Pernambucana, é para dizer que há aquela interpretação de que Dom João VI terminou assinando a carta como uma espécie de prêmio por essa fidelidade da elite sergipana ao rei. Né? E como a professora Edna chama, é o dom que o rei distribui. Né? Então, a Carta Régia foi enviada para o governador da Bahia, comunicando, né? Mas
A Bahia não aceitou. Por quê? Aí é que entra a relação com a Revolução do Porto. Dom João VI estava aqui desde 1808, nós estamos em 1820. Né? Sim. Havia uma população portuguesa na Bahia, né? Como havia também em Sergipe alguns portugueses, e tinha crescido em Sergipe esse grupo de portugueses que tinham vindo depois da vinda da corte portuguesa para o Brasil. Então, uma vez que a carta chegou, começa que quem foi nomeado para governar Sergipe? Carlos César Bulamarque, que tinha sido governador da capitania de Piauí, São José do Piauí. Né? Era um brigadeiro, era uma pessoa assim, conceituada, né? Recebeu então essa incumbência. O interessante é que ele vai demorar a vir assumir o governo. Né? E nesse período eclodiu a Revolução do Porto, que exigia a volta de Dom João VI para Portugal, né? E que exigia que a monarquia portuguesa se tornasse constitucional. E Sim. Os portugueses na Bahia, que eram numerosos, articulam um apoio até como uma forma de se vingar por terem perdido a sua situação de centro da colônia. Agora o centro estava no Rio. Então, como uma forma de se vingar dessa situação, eles apoiam a Revolução Liberal do Porto, em Portugal. E claro, apoiam também o constitucionalismo, as ideias de que Portugal se tornasse uma monarquia constitucional, também encontra grande apoio na Bahia, né, por portugueses e por alguns baianos também. E o que é que acontece? Eles resolvem exigir que o governador de Sergipe jurasse a Constituição. Acontece que Carlos César Bulamarque não era um constitucionalista, a professora Edna Antônio analisa isso, né? E se apega à necessidade de ser fiel ao rei Dom João VI, que o nomeara. Então, ele não aceita jurar a Constituição. E, quando ele chega aqui em Sergipe, né, já em 1821, porque ele demorou a chegar, né, em fevereiro de 1821, ele já encontra, logo que assume, já o burburinho de que estava havendo esse movimento. E logo chegam cartas da Bahia dizendo que devia ser jurada a Constituição, que ainda ia se fazer em Portugal. Ele se recusa a jurar, ele e a sua família, né? Mas organiza o governo, tenta organizar as finanças, coloca as pessoas nos cargos, faz uma proclamação aos sergipanos, exortando a fidelidade ao rei, dizendo que não dessem ouvidos a essas cartas, mas ele não tinha apoio militar. Eita! Não conseguiu isso. Ele ficava pedindo, até tentou isso, convocando os senhores, né, sergipanos, para que trouxessem tropas armadas por eles mesmos, porque não havia dinheiro para o governo de Sergipe armar essas tropas. Só que, claro, os senhores não tinham interesse nisso, e ao contrário, principalmente os senhores do sul de Sergipe, da região de Santa Luzia, de Estância. Havia lá um senhor assim, de engenho forte, né? Guilherme Nabuco, e outros senhores, Pedro Vieira, juntaram-se e trouxeram tropas e vieram para São Cristóvão. E a pressão sobre Carlos Bulamarque foi tal que ele teve que entregar o governo. Sim. Entregou o governo. Professora, com toda essa pressão, o que a gente pode observar de quando vai ocorrer o reconhecimento? Já que nesse momento não ocorre. Esse momento não ocorre, ele vai preso para a Bahia, né? E é uma situação muito difícil que ele deixa o documento contando. E em Sergipe também, assumiu o governo essa liderança, né, muito conservadora, muito afeita à perseguição aos que divergiam. E a nossa independência tem, então, um período dificílimo que só vai ser resolvido, né, porque são os recolonizadores que assumem o governo, a reanexação à Bahia passa a ser uma coisa que eles defendem com unhas e dentes, apesar de, por exemplo, a Câmara de São Cristóvão ter resistido, a Câmara de Itabaiana, a Câmara de Lagarto terem tentado fazer um movimento para resistir, mas isso não teve sucesso.
E só vamos ter sucesso quando? Na independência do Brasil. Então, a nossa emancipação também se articula, além da Revolução Portuguesa, com a independência do Brasil. Quando Dom Sim. Pedro, para submeter a Bahia, que ainda apoiava Portugal, manda as tropas do general Labatut, né, um francês, que Sim. descem o Rio São Francisco, de novo, Sergipe é passagem, né, e desce o território de Sergipe, e aqui conseguiu negociar com os senhores da elite, e assim eles vão aceitar, né, desde que eles ficassem no governo, é interessante isso, a independência de Sergipe. Só que é uma independência em que aqueles que tinham se oposto a ela ficaram no governo. Fizeram uma composição, mas eles são a Então, maioria. só o Dom Pedro I, quando proclama a independência, as lutas também que vai ocorrer em 1823, para expulsar ainda um pouco de portugueses Na que estavam Bahia, aqui, né? isso, Na Bahia, né? Que é o caso da Batalha de Pirajá, tal. Aí, podemos dizer que consolida com a Constituição de 1824, né? Que Exatamente. define as capitanias, né? Porque Dom Pedro, as províncias, porque Dom Pedro As províncias, bem lembrado. Dom Já não é Pedro mais I capitania. reconhece a independência em 5 de dezembro de 1822. Mas, na prática, nós só vamos, que já foi no fim do ano, só em 1823 é que nós vamos começar a ter o governo autônomo, né, a partir do reconhecimento da validade da Carta Régia e, portanto, da nossa independência. Sim. Professora, a gente sabe que, tipo só para a senhora ter noção, já foram 35 minutos, né, de live. E assim, sensacional, né, gente? Quem está acompanhando aqui, vendo todo mundo dialogar, tem Lucas aí, né? Eu vi o professor também e grande advogado Luiz Eduardo Oliva. Gente, olha, eu vou falar um negócio a vocês. Depois da professora Tereza Oliva, tem Alex Santana, que vai trazer um pouco da musicalidade. Professora, para a gente até finalizar nosso papo, para a gente finalizar essa conversa maravilhosa, Anne Samara, grande Anne Samara, jornalista aí que está fazendo sucesso aí com o Giro Sergipe, né? Olá! Gente, professora, os símbolos de Sergipe. Tem uma curiosidade. Um dos símbolos mais antigos e, tipo, que ainda a gente está escutando, Sergipe Patrimônio, né? O Regis aí que movimenta o Sergipe Patrimônio, um salve também. Gente, o hino de Sergipe tem uma curiosidade. Poucas pessoas sabem cantar. Mas eu já ouvi de uma musicista, professora, que até é mestra, a Thaís Rabelo, que ela me disse que é uma das partituras mais bonitas de hino que existe em Sergipe. Impressionante. Eu não sabia. Para quem é da área da música, isso que é lindo demais o que Frei Santa Cecília, né, compôs com... Eu esqueci o nome do outro. É o Frei Santa Cecília. Joaquim Oliveira Campos. E o Joaquim Oliveira Campos. E é um dos hinos, assim, estaduais mais antigos que temos no Brasil. Inclusive até mais velho do que o próprio hino nacional, o que nós cantamos hoje. Aí eu faço a pergunta à senhora. Como é que a gente constituiria esses símbolos pós-emancipação? E como foi também, porque teve a questão de duas datas, né? O 8 de julho, né? E o 24 de outubro, que segundo a própria professora Tets Nunes, era muito festejado em Sergipe, né? No século XIX, início do século XX. Então, com essas duas datas, o hino e mais tarde a bandeira, esse Estado se configura como um ente, né, brasileiro importante, mas sempre com um caminho assim que eu digo, paulatino, né? Devagarzinho e tal. E aí o que eu faço a pergunta aqui à senhora. Ao longo desse tempo, desses 200 anos, esses símbolos, eles são esquecidos, são ressignificados? O que devemos fazer? É uma pergunta que aí já adentra um pouco mais no sentido pessoal. O que a senhora acha da valorização da sergipanidade e desses símbolos sergipanos? Bom, os símbolos são modos de representar, né, de identificar uma unidade, né? Então, o nosso hino foi o primeiro símbolo. É de 1836, da primeira comemoração da emancipação política de Sergipe.
É interessante que só 16 anos, veja a confusão que foi, só 16 anos depois da emancipação é que se vai fazer a primeira festa. E como você disse, é um frade do convento franciscano da Bahia, mas filho de São Cristóvão, estava em São Cristóvão se recuperando de um problema de saúde e ninguém queria fazer o discurso, o sermão do Te Deum da festa, por causa desse clima difícil entre recolonizadores e emancipacionistas. Ele era um homem bom de briga, o Frei Santa Cecília, aceitou fazer o sermão, ele era um grande orador, comparável a Frei Caneca, por quem o conheceu, comparável a Frei Caneca, e ele, não só assim, como ele fez também a partitura do hino, né? O problema do hino. O hino era cantado em 1913 a um hinário das escolas sergipanas. A biblioteca tem, a biblioteca pública, o Instituto Histórico tem. Então, os hinos pátrios eram cantados nas escolas, todo mundo sabia o hino. Além de que havia a festa do 24 de outubro e o hino era repetido na festa. Mas, como explicou hoje a professora Aglaé Fontes, na sessão da Assembleia Legislativa, depois do governo Vargas, os símbolos estaduais caíram um pouco de prestígio, porque o governo estava interessado nos símbolos nacionais. Tem até aquela cerimônia, né? A cerimônia de queimar as bandeiras estaduais, né? Isso. Então, o hino sergipano ficou, né? Deixou de ser um costume cantar. E hoje ninguém sabe. E não só ninguém sabe, como já houve, com esse argumento, um movimento para substituir o hino, para fazer um concurso, ter um outro hino. Ora, esse hino é um patrimônio cultural do sergipano, porque ele tem uma história. Foi através dessa letra do poeta, né, Joaquim Campos, como através da música do Frei Santa Cecília, que se construiu o primeiro símbolo. A letra fala, né, da necessidade de comemorar, alegrai-vos, sergipanos, né? Surge a mais bela aurora, quer dizer, o 8 de julho seria o dia mais bonito, o dia brilhante, né? O hino fala um pouco da história dessa luta e depois é interessante que, compreendendo que Sergipe e a Bahia mantiveram uma ligação muito forte, também o hino diz para não ter rancor da Bahia. É interessante, né? E termina convocando a união para manter a chama da emancipação, que é necessário os sergipanos se unirem. Quer dizer, ele tem uma mensagem que é muito própria da história da nossa emancipação. Como é que se vai jogar fora esse patrimônio? Como é que se vai substituir? Com que sentido? Né? Porque ele tem um plágio. A professora Aglaé, a professora Olga Andrade, também na Infonep, agora, nesse caso do Bicentenário, explicam que aquilo não é plágio, é uma alusão à ópera de Rossini, a italiana na Argélia, né, e que era costume, é uma espécie de homenagem que um autor fazia a um outro compositor a quem ele admirava. Então, o trecho da ópera é uma homenagem, não é plágio. Como a professora Olga diz, nem havia esse sentido de plágio naquela época. Não havia lei de plágio e tal. Então, o nosso hino, a gente deveria aprender a cantar, né? E entender a importância dele. Basta você ir, circulou agora no 2 de julho, os baianos cantando, os estudantes baianos cantando o seu hino, com todo ardor, a população toda cantando. Não, o povo pernambucano cantando. É um hino muito bonito. Eu estava observando, ao fazer essa pergunta, eu tinha feito uma pesquisa aqui, professora, fazendo um levantamento de dados. Eu não vou cantar aqui, não. Não, estão pedindo para a senhora cantar. Eu, particularmente, já presenciei ela cantar, viu, gente? Em uma cerimônia do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. Ela é uma das... Não só ela, a professora Aglaé, entre outros que estão ali, cantam, que eu fico assim, morto de vergonha. Porque a única parte que eu sei é alegrai-vos, sergipano. Eis que surge a mais bela aurora. Fora isso, eu não sei o resto do hino. Mas eu estava pesquisando, professora, até para a gente finalizar, que daqui a pouquinho, gente, tem Alex Santana, viu? E vai fazer um som sensacional também. Mas, pois bem, eu estava pesquisando e observando que o hino da gente é o mais velho até hoje, e que é cantado, tipo, só perde para o hino da independência, foi até composição do
Dom Pedro I. O hino de Pernambuco, que faz uma senhora alusão à Revolução Pernambucana. E eles cantam com um Pernambuco imortal, imortal, imortal. Muito bonito. O hino da Bahia, que é uma alusão ao 2 de julho, né? Isso. E que é um dos mais velhos. Aí vem o hino de São Paulo, que é antigo também, e o hino de Sergipe. Aí o que eu fiquei besta, eu disse assim, velho, Sergipe é um dos hinos mais antigos ainda em uso do Brasil. Que inclusive é mais antigo até mesmo do grupo próprio hino nacional, o Ouvir o Ipiranga, né? Que é da República, né? Que já é o da República. Agora, o que a gente percebe é porque muitas das vezes você pode perceber, professora, quando canta o hino, as pessoas não conhecem, porque nunca aprenderam, às vezes mal sabem cantar o próprio hino nacional, diga-se de passagem. É onde a gente volta a se perguntar na própria formação, né, na educação, a volta da música, por sinal, está na grade curricular, é lei, né, ter música, né, eu acho que a invocação, a gente cantar os hinos, tal, tudo, mostra um pouco disso, né, valorizar a música, né, e assim, são símbolos importantes, que é a identidade de um povo, a identidade de um Estado, como a senhora disse, é patrimônio, né, patrimônio cultural nosso, né, gente, por sinal aqui, até vou deixar registrado, que terá essa semana, né, professora, acompanhando pelo Instagram do Instituto Histórico Geográfico de Sergipe, a live da cerimônia que sempre ocorre, né, a transmissão da cerimônia que sempre ocorre desde a fundação do Instituto Histórico Geográfico de Sergipe. Não é isso, professora? Vai ser no dia 14 agora. Houve um problema dia 14. técnico, vai ser dia 14. E eu vou pedir de novo, Oswaldo, sigam o Instagram do Instituto Histórico, né? Sim. Sigam o Instagram do Instituto. É importante. E eu digo sempre que é a nossa emancipação intelectual, né? Exato. E a primeira instituição, né? Dá apoio, uma instituição com 108 anos, é uma forma de apoiar o Instituto e de participar dessas coisas, né? Sim, sim. Professora, faltam 3 minutos. Gente, quem está aqui acompanhando, quem está comentando, eu vou abrir a segunda live com Alex Santana. Alex, a próxima live, a professora aqui, eu quero que a senhora deixe a mensagem, deixe o seu recado para esse pequeno notável, como muitos estão chamando, esse pequeno que muitos chamam pequeno cabuloso, né, que é importante também na história do Brasil. Né, ontem mesmo, no live, em suas mãos, eu fui convidado junto a Rafa Aragão, o professor acompanhou, muitos aqui acompanharam, e eu busquei fazer o quê? Um inventário da história de Sergipe, porque eu quero dizer que Sergipe tem a devida importância na história do Brasil e do mundo. Né? Quando a gente fala até mesmo da Segunda Guerra Mundial, é saber que a Praia dos Náufragos leva esse nome, porque ocorreu um fato importante na história do mundo. Então, assim, eu quero que a senhora deixe sua mensagem, seu alô, seu registro. Desde já a gente agradece a sua participação. Eu já digo à senhora, é a primeira de muitas, entende? E daqui a pouco é a live com o Alex Santana. Pois não, professora? Então, eu quero agradecer muito, Oswaldo. Foi uma felicidade, né? No dia 8, no dia do nosso bicentenário, num contexto assim difícil como o que nós estamos vivendo, nós pudemos ter conversado. Eu vi aí as inúmeras mensagens. Estou muito feliz com todo mundo que entrou, né? Que participou. E eu acho que é assim que a gente... Eu fiz hoje, publiquei um artigo sobre a questão de limites de Sergipe, que é da outra Sim, outra que podemos fazer aqui também. Com a emancipação, e eu mostrei, né, que mesmo que Sergipe tenha perdido muito do seu território, porque segundo Ivo do Prado, nós perdemos 4/5 do nosso território para a Bahia, né, uma vez que a capitania se separou e não recuperou o seu território, mesmo com todas as perdas que a gente teve, né, nesses 200 anos, mas a gente teve tanta coisa importante. Os sergipanos, né, conquistadores de outras plagas, né, saem daqui porque saíram muitas vezes para buscar novos horizontes, mas lá eles mantiveram a marca sergipana. Os intelectuais incontornáveis na história da cultura brasileira, das artes plásticas. Como 30 segundos, professora. Né? Então, a gente tem que se assenhorear dessa história, torná-la mais igual e celebrar com todos os sergipanos, igualmente, com condições boas para todos. É isso que eu desejo.
Obrigado. Eu Gente, que agradeço. já fiquem aqui para a live 2 com o Alex Santana. Muito obrigado, professora. Viu? Eu que Obrigado. agradeço. Já, já, com o Alex Santana. Tchau, tchau. Até já, gente.